De olho nas crias sobre as promessas dos estaduais de base pelo Brasil? É claro que temos. Chegamos na 10ª edição do programa com um giro pelo país, atendendo ao pedido daqueles que dizem que não damos atenção aos foras do eixo. E é por isso que neste De Olho nas Crias, nada de destaques dos campeonatos de Rio de Janeiro e São Paulo. Em O Gol, acompanhamos as principais competições de base de 15 estados e nesta edição vamos destacar 5 deles: Bahia, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Começando pela Boa Terra, pela Bahia e com 2 destaques do Bahia. O esquadrão foi campeão sub-20 local, muito pela contribuição de 2 peças-chave. A começar pelo goleiro Gabriel Souza, titular absoluto em toda a campanha, sendo responsável por comandar a melhor defesa do campeonato, com apenas 10 gols sofridos em 13 jogos. E lá atrás, se quem garantia era Gabriel, no ataque o grande nome do tricolor foi Patrick Veron, de apenas 17 anos. Patrick jogou uma categoria acima de sua idade e foi o artilheiro da campanha do esquadrão, ao lado de Flávio, com 8 gols. Nosso convidado para falar sobre os destaques vem lá da Bahia mesmo, não é, Adriel? Olá, Paulo! Olá a todos que estão acompanhando o De Olho nas Crias. O primeiro nome que eu vou trazer aqui hoje é do meio atacante do Bahia, Patrick Veron, de 17 anos, que é titular absoluto da equipe sub-20. No ano passado ele já tinha se destacado e foi o grande nome do sistema ofensivo do Bahia no Campeonato Brasileiro da categoria até aqui. O Patrick tem 12 gols em 28 jogos na temporada, divididos por Brasileirão e Campeonato Baiano, em que o Bahia se sagrou campeão há poucas semanas. O meia se destaca por ser muito ágil para tomar decisões ou até mesmo em algumas arrancadas, mas a sua grande qualidade mesmo é a finalização. É um jogador que chuta muito bem de longe e também aparece dentro da área para finalizar como elemento surpresa. Todas essas qualidades fizeram com que ele subisse ao time principal recentemente, a pedido do técnico Enderson Moreira. E os destaques do Bahia não ficam somente no ataque não. Quem garante lá atrás é o goleiro Gabriel Souza, também de 17 anos e também titular do Sub-20. O Gabriel está no Bahia desde muito novo e já ganhou 3 estaduais pela base. É um jogador que se destaca há alguns anos e é tido como uma grande promessa. Ele já treina normalmente com o time principal, onde também busca seu espaço e atualmente é a 4ª opção. Gabriel também é alvo de clubes europeus e, de acordo com o portal UOL, no final do ano passado, o Chelsea ofereceu 2 milhões de euros ao Bahia para contar com um goleiro de 1,93 m, mas o tricolor bateu o pé e exigiu o pagamento de 7 milhões de euros. Real Valladolid e Roma foram outros clubes que já procuraram Gabriel. É isso, Paulo, esses foram os destaques do Bahia. Volto com você e até a próxima. Valeu, Daniel! Agora vamos descendo um pouquinho pelo mapa porque os novos destaques são do Mineiro Sub-17. A primeira fase do estadual se encerrou no último final de semana e tem como artilheiro até o momento o atacante Pedro Ataíde, do Atlético Mineiro. Pedro, de 17 anos, marcou 8 gols apenas no estadual, mas também já balançou as redes nesta temporada durante a Copa do Brasil Sub-17. Outro atacante que se destaca lá em Minas é no rival Cruzeiro. Juan, de 15 anos, não chega a ter tantos jogos, mas surpreende pelos poucos minutos que precisa para balançar as redes. Vamos agora com o nosso jornalista mineiro, Igor Barbosa. Fala, Paulo, pessoal que está acompanhando De Olho nas Crias, eu sou o Igor e estou aqui hoje para falar de 2 promessas para você ficar de olho na fase final do Campeonato Mineiro Sub-17. A primeira é o atacante do Galo, Pedro Ataíde. Pedro completou 17 anos em junho, mas desde novembro do ano passado, ainda aos 16 anos, já assinou um contrato como profissional com o Alvinegro. Mesmo com tanta pouca idade, Pedro já fez alguns treinos esporádicos com os profissionais na cidade do Galo e os números do garoto falam por si, como o Paulo já trouxe aí pra gente. Vale destacar também que na campanha do Atlético na Copa do Brasil Sub-17, em que o Galo foi eliminado por Palmeiras nas quartas de finais, Pedro Ataíde também se destacou com 4 gols em 4 jogos disputados. Pedro é canhoto e se destaca pelo faro de gol dentro da grande área. Ele não se intimida entre os zagueiros e não tem medo do contato lá dentro da área quando ele está para finalizar. Outro destaque que eu vim aqui falar para vocês é o atacante Juan, do Cruzeiro. Ele vai completar 16 anos em agosto e já joga em uma categoria acima da sua idade. Em fevereiro desse ano, Juan completou 7 anos de Cruzeiro, ou seja, ele está na Raposa desde os seus 8 anos de idade. A primeira fase do Mineiro Sub-17 foi longa, são 14 jogos para cada equipe. O Cruzeiro se classificou em 3º lugar rodando muito o time, nenhum jogador atuou em todas as partidas. O próprio Juan disputou apenas 5 jogos, mas já foi o suficiente para a gente ver o potencial do garoto. Ele marcou 4 gols, 1 a cada 79 minutos em campo. Obrigado, Igor. Chegou a vez agora do sul do país com uma promessa que vem do Paraná e outra de Santa Catarina.
O grande nome da primeira fase do Paranaense Sub-20 é o do goleador Cirilo, que balançou as redes 15 vezes em 12 jogos pelo Londrina. Já em Santa Catarina, quem vem se destacando é o jovem Gustavo Modesto, que vem com excelentes números pelo Avaí, inclusive como artilheiro da campanha de título invicto do clube na Copa Santa Catarina. A bola agora é com o Rodrigo Debron. Fala, Paulo, vamos começar então pelo artilheiro campeão da Copa Santa Catarina Sub-20. O Gustavo Modesto do Avaí ele fez 11 gols em 12 jogos na disputa, com destaque para os 4 gols marcados em um só duelo contra o Próspero. Como a gente pode ver no vídeo, ele tem 20 anos, tem bom porte físico e presença diária. Ele também é batedor de pênaltis e faltas. Olha só esse golaço aí que a gente separou. Uma curiosidade sobre o Gustavo Modesto é que ele também atua como lateral direito, mas depois dessas atuações na Copa Santa Catarina, acho que já ninguém tem dúvida onde que ele deve atuar, né, Paulo? O outro destaque que eu trago hoje é o Cirilo, do Londrina. Foi a equipe de melhor ataque no Paranaense Sub-20 até aqui. São 47 gols em 13 jogos, né, o que dá uma média de 3,6 gols por partida. E desses 47 gols, o Cirilo foi responsável por 15. Então, a cada 49 minutos, o centroavante de 20 anos balança as redes na disputa. As principais características do Cirilo são o bom cabeceamento, aquela parede entre os zagueiros ali, ele é muito firme, então tanto o Cirino quanto o Modesto já atuaram pelas equipes profissionais. Muito obrigado, Rodrigo. E o fechamento desta edição do De Olho nas Crias é no Rio Grande do Sul, onde o Gaúcho Sub-20 caminha para uma final entre Grêmio e Internacional. Neste momento, na semifinal, o estadual tem como destaque do Internacional o meia Alisson, de 20 anos. Alisson é titular absoluto e o camisa 10 do Colorado na temporada, em que disputou também Copinha, Libertadores e o Brasileiro, todos na categoria Sub-20. No embate nesse clássico gaúcho, a promessa que vem do Grêmio é Cauã Kelvin, de 17 anos, que já havia ido bem na Copinha no início deste ano e segue com bons números em 2022. O Gustavo da vez é o convidado Gustavo Bica. Olá, Paulo. No De Olho nas Crias de hoje eu trago duas promessas da dupla Grenal que vem se destacando muito bem nesta temporada. A primeira delas é Cauã Kelvin, atacante gremista de apenas 17 anos, que apesar da pouca idade, já atua pelo Sub-20 tricolor desde o ano passado, quando ainda tinha 16 anos. Cauã Kelvin joga numa linha um pouco mais recuada do ataque gremista, fazendo a função de segundo atacante, e tem a mobilidade como sua principal característica. Ele que chega muito bem ao ataque como um elemento surpresa por trás do centroavante, mas também colabora na construção de jogadas, tanto pelo meio quanto pelas pontas, ajudando os extremas. Cauã Kelvin chegou muito novo ao Grêmio, com apenas 10 anos de idade, vindo de Goiás. Ele, que também muito jovem, já firmou seu primeiro vínculo como profissional. Com apenas 16 anos, ele já assinou seu primeiro contrato, que é válido até 2024. Cauã Kelvin foi a principal joia gremista na Copinha São Paulo deste ano, onde fez 3 gols em 5 jogos, e com isso conseguiu se firmar na categoria, onde é o atual camisa 10. Do lado colorado, eu destaco Alisson, meio-campista colorado de 20 anos, que é um dos remanescentes na categoria, que no ano passado conquistou o Brasileirão, a Supercopa e o Gauchão também. Alisson chegou ao Inter atuando pelas beiradas de campo, mas agora joga centralizado, onde dita o ritmo do meio-campo colorado. Alisson sabe muito bem como aliar a força com a técnica e tem uma função muito importante no setor ofensivo colorado, onde ele tem uma boa qualidade de definição de jogadas, tanto dando assistência quanto finalizando para o gol. Ele, que muito em breve deve estar fazendo parte do elenco principal colorado. Valeu, Gustavo! Antes de encerrar esse De Olho nas Crias, lembro que apesar de termos destacado aqui hoje jogadores de 5 estaduais, em um gol temos o acompanhamento completo das fichas e estatísticas da base de outros 10 estados. Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, além, é claro, do Distrito Federal. Tudo isso nos dá matéria e conteúdo para seguirmos sempre de olho nas crias.